Olá amigo, olá amiga, começando mais uma edição do nosso programa Papo Aberto, falando hoje sobre a importância da educação à distância, tendo em vista esse momento de restrições que nós estamos vivendo por conta da pandemia. E aí, outrora se falava apenas em educação à distância, em EAD, eram nas universidades, ensino superior. Hoje, ensino fundamental, educação infantil, o ensino médio, está todo mundo recorrendo à educação e à distância, que virou uma avalanche tão grande, né, em que as pessoas não tinham o hábito da educação à distância, fora do ensino superior, e causou estranheza para muita gente, muita dificuldade, para muita gente já tinha as expertises necessárias, o trejeito para poder lidar com a educação à distância. Né? Pais e mães tiveram que se virar com seus filhos por conta da educação à distância. Foi uma loucura e tem sido de fato uma loucura. Eu encontro muitos pais por aí falando: eu tirei meu filho da escola. Eu falo: não faça isso, mas eu que tenho que orientar, porque agora está sentindo o peso do que é um professor em sala de aula. Para falar sobre educação à distância, eu convidei aqui a diretora da unidade Estácio de Sá, em Angra dos Reis, a diretora Érica Machado, uma amiga de longa data, já esteve comigo em outros programas, em outros carnavais, falando sobre educação à distância. E eu vou dar aqui as considerações iniciais a essa pessoa belíssima, está hoje aqui também com uma indumentária, um look amarelo também, né, dando destaque. Érica, satisfação falar com você. Olá, tudo bem? Olá, Jonathan, boa tarde. Boa tarde a todos que nos veem hoje. E é um prazer estar aqui com você falando de um tema que está tão em voga, né? Um tema tão atual que é o ensino remoto. Você falou das crianças, falou dos jovens e dos adultos. E olha, eu vou te falar uma coisa. Acho que muitas mães transferiam, né, essa responsabilidade de educar para a escola. E agora estão tendo que assumir esse ônus, não está sendo fácil, né, nessa modalidade remota. Mas não são só as crianças que sofrem, não, e nem tampouco os pais, né? A gente percebe que nem todo mundo está apto ainda a esse ensino à distância, porque a disciplina tem que ser maior. No ensino remoto, o aluno ele tem que ser disciplinado, porque não basta só acionar a câmera, deixar lá ligado e a professora está vendo que eu estou online, E tá bom. não liga a Deu câmera, presença, deu presença, está tudo põe certo, uma fotografia lá e vai dormir. Sabe como a gente faz quando a gente sabe que o aluno não está presente? Ele deixa ligado. E aí, de repente, ou você chama o aluno, ou a aula acabou e fica uns 4, 5 lá ainda, sem falar nada. O aluno dormiu, né? Uma coisa O aluno estranha. dormiu. Então, essa modalidade de ensino remoto, se a gente pensar lá nos primórdios, ela surgiu em Boston, em 1728. Você pensa assim, poxa, 1728 não se tinha tecnologia, não se falava internet, mas se falava já no que a gente chamava de curso técnico por correspondência. E o professor, né, então criou um curso de taquigrafia por correspondência. Ali foi a primeira oportunidade que nós tivemos de ensino à distância, ainda naquela época por correspondência. A coisa foi evoluindo, né, foram surgindo aí diversas metodologias novas. Nós tivemos aqui no Brasil o Instituto Universal Brasileiro, lembra disso? Eu tinha acho que 12 ou 14 anos e eu fiz um curso de rádio no Instituto Universal Brasileiro através de correspondência. Pois é, eram cursos técnicos por correspondência, né? Na década de 90 surgiu no Brasil então essa modalidade chamada de EAD, Ensino à Distância. Até que veio então em 1996 e foi criado pelo MEC a Secretaria de Ensino à Distância, né, no Brasil. E então, desde então, a gente vem regulamentando essa metodologia de ensino e, claro, atingindo aí um nível muito bacana de pessoas que antes não conseguiam ingressar no nível superior, dada a distância da universidade, de sua residência, dada a dificuldade, às vezes, de horário, porque a gente, o tradicional é o quê? Trabalhar de manhã, de tarde, à noite e dormir. Mas a gente sabe que tem gente que trabalha em turno, então trabalha durante a noite, e normalmente os cursos universitários são no período da noite. Essas pessoas elas ficavam de fora do ensino superior. E com o ensino à distância, isso tornou-se muito mais fácil para aqueles que às vezes têm um horário não tão rotineiros, não tão tradicionais assim, né? Mas a gente agora tem uma evolução. Além do ensino à distância, a gente tem o ensino remoto.
que foi a forma que as universidades e as escolas encontraram durante o período da pandemia. E não é fácil, né, John? Ainda há um preconceito por conta do ensino à distância. As pessoas não aprendem direito, alguns não se adaptam bem à questão do ensino à distância, por causa da disciplina também, né? Ainda temos um certo preconceito, mas quem faz o ensino à distância tem a certeza de que não é fácil. Porque, como eu falei, as pessoas têm que ensino à distância qualquer um passa, né? As pessoas que não fazem o ensino à distância, que fazem o ensino presencial, têm essa percepção equivocada de que no ensino à distância tudo é muito mais fácil. E não é bem assim. Como eu falei, tem que ter a disciplina. O aluno ele tem que estar disponível para assistir às aulas, né? Ele tem que, como não existe no ensino totalmente à distância, não existe um controle de frequência diretamente, né? Ele não tem que entrar naquele horário. Ele entra no horário que for mais conveniente para ele. Então, depende do aluno. Ele pode entrar de noite, de manhã, de madrugada, a hora que for mais conveniente. Tem pessoas que têm uma alta produtividade no período da noite. Eu, por exemplo, à noite eu não sou ninguém. Né? Eu estudo de madrugada, 5 horas da manhã, acordo tranquilo. Não tem problema. Não tem problema, mas não me coloco, por exemplo, a estudar 11 horas da noite porque eu já não sou ninguém nesse horário. Já não dá mais. Né? Agora, no ensino remoto, que é a modalidade que hoje nós estamos utilizando durante a pandemia, nós estamos falando de uma metodologia de ensino síncrono. Né? O que é o ensino síncrono? É o ensino realizado pelo professor ao vivo com os alunos assistindo de casa. Então, há uma interatividade, né? Os alunos perguntam, o professor responde na hora. No ensino totalmente à distância, normalmente são aulas gravadas. Tá lá, a hora que você quiser. A hora que você quiser, você assiste. Flexibiliza mais. Exatamente. No ensino síncrono, é ao vivo. Todas as nossas aulas, por exemplo, na Universidade Estácio Sá, são gravadas. Então, o aluno que, porventura, não conseguiu estar presente na aula, ele consegue assistir depois. Né? Não pode tornar isso uma rotina, mas ele consegue assistir depois. Mas ele perde a produtividade. Por exemplo, se ele tiver uma dúvida, ele não consegue interagir com o professor e tirar dúvida na mesma hora. Então, a vantagem do ensino síncrono, né, de forma remota, é que o professor está ao vivo da sua casa, o aluno ao vivo também de sua residência. Tira a dúvida ali em tempo real. Tira a dúvida em tempo real, exatamente. Agora, no Brasil, um dos grandes problemas é justamente o sinal de internet. A gente tem reportagens aí de grandes emissoras, inclusive falando, né, jornais comentando, fazendo matérias sobre o assunto, de que alguns alunos em alguns estados do Brasil com dificuldade a sinal de internet, outros não tendo o próprio celular para poder utilizar. É ainda um desafio para o Brasil. É um desafio a falta de tecnologia. Não só a ausência de internet, mas também a ausência de material tecnológico, como um notebook, um computador e um celular. Né? Para que a gente possa participar desse ensino remoto, desse ensino à distância, é necessário que você tenha um mínimo de tecnologia. Nem que seja um celular com uma boa qualidade de áudio e de visibilidade, para que o aluno não fique prejudicado. O ideal seria sempre assistir em um computador, em que a tela é maior. Né? Hoje a gente tem até a possibilidade de você transmitir do seu celular para uma televisão que seja, por exemplo, uma Smart TV. Smart TV. Mas se tem pessoas que não têm nem condições de ter um celular, quem dirá uma Smart TV. Eu vi uma reportagem que tinha um menino na copa de uma árvore pegando um sinal. Para pegar o sinal. Para poder estudar. Aqui mesmo no nosso município, a gente tem vários pontos, por exemplo, da Rio Santos, que não pega sinal de internet. Então, as pessoas que moram, às vezes, nessas áreas limítrofes, elas ficam prejudicadas pela ausência do sinal. Você acha, Érica, que assim como flexibilizou o ensino por conta da pandemia no Brasil, flexibilizou no sentido de ter a remota, até a híbrida, né? Tem escola que optou pela híbrida, né? Tanto para o aluno que está online, tanto para o aluno que está presente. Exatamente. Né? 50%. É o nosso caso lá com o curso de medicina. Curso de medicina? O curso de medicina está sendo híbrido. Primeiro porque nós temos muitos alunos que não são do município. Então, eles foram para suas cidades no início da pandemia e alguns não conseguiram nem voltar na época, né? Pela ausência de transporte aéreo. E outros, porque tem alguma comorbidade, ainda não tinha sido vacinado, então precisou se manter afastado. E aí o ensino foi híbrido. O professor em sala de aula, falando ao vivo para quem possa assistir, e o aluno que não pode, por algum motivo, ou às vezes
por uma preocupação a mais, ou porque é comorbidade, ou porque tem pais, às vezes, já de idade, assiste de casa, ao vivo, e também consegue essa interação. O ensino híbrido é um ensino que, na minha concepção, ele veio aí para mudar, né, o nosso mindset, pensar fora da caixa, mas que veio para ficar. Veio para ficar. Então, eu ouvi um especialista na área da educação dizer o seguinte: nunca mais o Brasil vai voltar a ser o mesmo em termos de metodologia de ensino por conta da pandemia. Acho que em nenhum lugar do mundo. Eu acho que nenhum lugar do mundo vai voltar a ser a mesma coisa. Os nossos professores, eles não estavam habituados, como nós aqui, né, falando, né, num programa bacana, esse bate-papo legal. Nem todo mundo tem essa facilidade de olhar para uma câmera. E o que é pior, quando você está numa aula à distância, né, você olha para ela. Mas tem os professores também. Os professores também sofreram muito com isso. Eu, por exemplo, eu dou aula nessa metodologia, eu uso o Teams, e antes da gente iniciar, que ela estava dando aula. Então a gente tem essa dificuldade. Você pensa bem, eu uso meu notebook para dar aula, a câmera do notebook é uma coisinha bem pequenininha. E você fica olhando aquilo o tempo todo. Aquilo ao final da aula, para o professor, é extremamente desgastante. Porque o professor, no meu caso, eu fixo na câmera para que o aluno veja a minha aula olhando nos meus olhos. Então, quando eu fixo na câmera, isso acontece. Mas ao final da aula, eu posso dizer o seguinte: o cérebro já não é mais o mesmo. Não dá mais. A cabeça ela já fica bem cansada, ao contrário de uma aula presencial, em que a interatividade, sem sombra de dúvida, é maior, né? Eu já posso dizer que ao longo desse 1 ano e meio dando aula, né, na pandemia, eu tive turmas que eram uma interação total, em que às vezes eu tinha que falar, gente, calma, deixa eu falar aqui, deixa eu continuar. E eu tenho turmas que são mais tímidas, que não se manifestam muito, não utilizam áudio, porque assim como os nossos professores, às vezes são pessoas mais tímidas. Na sala de aula você ainda consegue se expressar, mas quando passa para o outro lado da telinha, tem alunos que têm uma dificuldade de se expressar. A gente tem alunos com dificuldade de concentração, né? Aquele TDAH, que são até, a gente pode dizer, problemas aí fisiológicos, né? E mentais, enfim, que afeta de fato o processo de ensino-aprendizagem, né? Mas não é impossível. Eu acho que o ensino remoto ele veio para mostrar que é possível quebrarmos as barreiras da distância, quebrarmos certos estigmas de que nós tínhamos, de que o ensino superior, por exemplo, é para poucos. Não, o ensino superior não é para poucos. O ensino superior é para todos aqueles que querem, que se dedicam e que buscam se aprimorar. Quais seriam as desvantagens do ensino à distância? Há alguma desvantagem? Ou você só vê vantagem no ensino à distância? Ou pode haver alguns problemas no sentido de adaptação, flexibilidade horária, disciplina? Eu acho que a principal questão é, de fato, a adaptação do aluno, né? O aluno ele tem que, como eu disse, ter a disciplina de entrar na aula no horário correto, de assistir à aula, de participar e de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. A gente pode utilizar o áudio, mas também pode utilizar o chat, né? Todas as aulas elas têm um chat em que o aluno pode ali tirar suas dúvidas. Então, o ideal é que esse aluno participe. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é a adaptação, né? Nós temos alguns problemas, como eu falei, de conteúdo aí psicológico e mental. São as pessoas que têm uma dificuldade de concentração, as pessoas que às vezes elas precisam, né, ter às vezes até uma utilização de um medicamento para que tenha uma concentração maior em sala de aula. Então, claro, quando a gente está na frente de um computador, isso acaba se sobrepondo às vezes de uma forma prejudicial a esse aluno. Mas não é impossível. A gente tem alunos com dislexia, com TDAH, que estão participando desse processo, né? Tiveram um pouco de dificuldade no início, mas agora eu acho que já se adaptaram e entenderam que é melhor que seja feito dessa forma do que não ser feito, não fazer, né? A pandemia ainda não tem data de validade, infelizmente, a gente não tem prazo para essa pandemia acabar, não temos uma data definitiva para que todos nós estejamos devidamente vacinados. Então, enquanto isso não acontece, a gente precisa se organizar e se estruturar nessa modalidade de ensino. Olha, você está no Papo Aberto aqui, eu estou conversando sobre a modalidade de ensino, que é educação à distância, remota, híbrida, enfim, conversando aqui com a gestora da unidade Estácio de Sá Angra,
que é a Érica Machado aqui com a gente, batendo um papo muito bacana sobre as dificuldades, os avanços, vantagens e desvantagens do ensino à distância. Érica, a unidade da Estácio em Angra dos Reis foi uma pancada geral. Tem escolas, né, de ensino infantil, ensino fundamental, médio, fecharam as portas. Né? A própria educação pública em Angra dos Reis, com um período aí, né? Esse estúdio onde nós estamos aqui, né, pela manhã, está sendo utilizado para gravar as gravações dos vídeos, né, do ensino para o pessoal do município. É realmente um impacto muito grande, né, nesse sentido. Eu acho que a área da educação, na verdade a economia como um todo sofreu muito, né, com a pandemia. Nós tivemos aí diversas empresas sendo fechadas, tendo as suas atividades encerradas por conta de sustentabilidade financeira, que não conseguiu se manter durante esse período da pandemia, né? Algumas áreas a gente sabe que foram muito afetadas e a educação foi muito afetada. Nós tivemos aí algumas universidades de renome, inclusive precisando ou vender os seus ativos ou encerrando de fato as suas atividades. O mesmo aconteceu com escolas de ensino infantil, de ensino médio, fundamental. E as universidades que elas não conseguiram acompanhar essa metodologia, elas tiveram problemas, né? Nós temos, por exemplo, o ensino superior público. Hoje tem muitos alunos que até hoje estão sem aula, né? Seja pela falta de tecnologia, seja pela falta de uma ferramenta de utilização e de ministrar as aulas de forma remota. As universidades precisaram, de fato, se reinventar e pensar fora da caixa. Como a gente falou, a Universidade de SAS, por exemplo, ela já tem um know-how aí de cursos à distância. Mas cursos à distância, como eu falei, é diferente do ensino remoto nos cursos presenciais. Quais são as dificuldades? A gente tem aí algumas disciplinas que são de natureza totalmente prática e que não puderam ser ministradas durante o período de pandemia mais agressivo. Então, elas foram feitas aulas de reposição, né, dessas disciplinas. Nós, por exemplo, acabamos reduzindo um pouco o número de disciplinas práticas, substituindo por disciplinas teóricas, para que a gente possa, então, até o final do curso, oferecer essas práticas para os alunos. Era isso que eu te perguntei em relação, por exemplo, à medicina. Como é que você faz? Medicina, você tem várias disciplinas práticas, não é isso? Isso, tem várias disciplinas práticas, inclusive a partir do 7º período, é praticamente todas as disciplinas de conteúdo prático. Mas, por exemplo, quando chegou em setembro do ano passado, foi liberado pelo MEC e vários municípios aí aderiram ao decreto, liberando para as aulas práticas dos cursos da área de saúde. Medicina, fisioterapia, enfermagem, alguns cursos de saúde, né? No caso, foram liberados. Aqui está tendo aula prática, não? Desde setembro as aulas voltaram normalmente, as aulas práticas, né? E desde fevereiro desse ano nós voltamos com as aulas presenciais para todos os cursos, práticas e teóricas. Porém, como que está sendo feito, não só na nossa unidade, mas também em várias outras universidades, nós procuramos manter algumas disciplinas de forma remota e outras de forma presencial, para que não haja uma sobrecarga de alunos ao longo da semana e nem tampouco todas as aulas sejam teóricas de forma remota. Então a gente acaba fazendo um equilíbrio. A teoria enfada, às vezes, um pouco, né, o aluno. Exato. E o aluno, por exemplo, se eu botar todas as turmas de segunda-feira são presenciais, eu vou sobrecarregar ali os corredores, a escada. Então a gente teve que fazer um planejamento de forma que eu tenha algumas turmas presenciais na segunda, algumas turmas presenciais na terça e assim sucessivamente. É uma espécie de medida restritiva? Exatamente, seguindo as regras de ouro. A gente hoje, né, a nosso município já esteve aí em 35% de ocupação máxima da sala de aula por conta da bandeira laranja. Então, quanto mais forte a bandeira, né, mais agressivo o nível de contaminação no município, menor é a ocupação média de sala de aula. Então, nós estávamos utilizando somente 35% da nossa capacidade. Você falou da questão da sustentabilidade econômica por causa do impacto que nós sofremos por conta da pandemia. Um dado no início de março de 2020, cerca de 200 e poucas lojas pequenas de poder econômico no município de Angra dos Reis fecharam as portas, segundo dados do sindicato dos empregados em Angra dos Reis, do Sindicato do Comércio. E a gente sentiu esse impacto no primeiro momento, uma onda, uma avalanche
As universidades também sentiram esse impacto, porque nós tivemos escolas fechando as portas também. No nosso primeiro semestre de 2020, muitos alunos ainda conseguiram concluir. Nós tivemos sim uma evasão por conta da ausência de tecnologia, como eu falei, em vários bairros do nosso município não chega a internet. O aluno às vezes ele pode ter tecnologia como computador, notebook, mas não tem a tecnologia da internet porque não chega, né, naquele bairro, naquela localidade. Então nós tivemos uma evasão, mas foi uma evasão controlada, até menor do que nós esperávamos. No segundo semestre, em que a tentativa de evasão foi maior, mas a universidade ela se preocupou muito com a questão financeira do nosso aluno e instituiu aí diversos programas beneficiando o aluno que permanecesse na instituição. Então ela criou um programa que chamava Estácio com Você, em que a universidade isentou o aluno de até 3 mensalidades, né, se ele comprovasse a perda financeira. Então a gente sabe que teve aluno que foi mandado embora, a gente sabe que teve aluno que os pais, né, que acabam sendo os responsáveis financeiros, tiveram perda salarial, ou foram desligados, ou tiveram seus empreendimentos fechados. Então a gente buscou, na medida do possível, né, atender esse aluno, seja com um percentual de bolsa, um percentual de desconto, porque o nosso objetivo de fato é formar pessoas, né? Claro, somos uma instituição privada, então a gente depende das questões financeiras, né? A gente depende dos valores das mensalidades, mas a gente, na medida do possível, a gente buscou atenuar esses efeitos para os nossos alunos. Falando em efeito pós-Covid, torço para que ocorra o mais possível. Pós-Covid, no partido, por exemplo, todo mundo foi vacinado, está todo mundo tranquilo, né? A gente está mantendo aqui a distância, conforme a orientação sanitária, né? A gente tomou todas as medidas aqui, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Pós-Covid, você acha que as escolas vão continuar? Opa, deu certo educação remota, educação à distância. Você acha que vai agora ser uma avalanche proporcionado por conta daquilo que deu certo? Opa, presencial, a gente pode fazer 50% presencial e manter, menos custo para as unidades de educação? Eu acho que a gente está, com essa questão da pandemia, estão surgindo novos cursos, ou cursos já tradicionais, com a possibilidade de ensino flex, por exemplo. Ensino flex? Que é o chamado semipresencial. Né? Então já tem, a UNEB já está autorizando aí que alguns cursos novos surjam nessa modalidade, sejam ofertados nessa modalidade. Mas alguns cursos, eles são tradicionalmente presenciais, né? O curso de Direito, o curso de Medicina, o curso de Odontologia, né? Então esses cursos, o curso de Enfermagem, enfim, esses cursos são cursos em que o aluno quer a presença do professor e ele quer estar ali próximo, né? Naquele tete-a-tete, como a gente costuma dizer. Eu acho que nesses cursos em que são tradicionalmente presenciais, pode ser utilizado aí um percentual de disciplinas nessa modalidade. Mas eu acho que sim, é uma possibilidade, não de redução de custos, eu não acho que as universidades ganhariam com isso, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, de ter uma facilidade maior. O que antes, olha, o professor precisou, vamos supor, o professor ele precisou se ausentar do município por algum motivo. Então, ao invés de deixar o aluno sem aula, como antes aconteceria, falar, pessoal, vamos para a plataforma remota, que aí o aluno não fica sem aula, o professor consegue dar o conteúdo. Pode acontecer. Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence, né? Mas eu acho que sim, que a gente tem grandes ganhos com o ensino remoto daqui para frente. Deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista político. Eu não quero polemizar nada aqui, nem não é a minha intenção. Mas você acha que o Brasil tomou um baque muito grande e o Brasil demorou a tomar medidas, não só do ponto de vista de restrições, do ponto de vista sanitário, mas até da educação também? Eu acho que você acha que pegou todo mundo de surpresa, assim, como alguns países, não foi só o Brasil, mas outros países também. Eu acho que no mundo todo, como eu falei, foi um baque muito grande, né? Foi um impacto muito grande, porque o ensino público, né, no Brasil não estava, por exemplo, preparado para uma situação já dessa. Não era um exemplo, né? Já não estava preparado para uma situação dessa. A gente já tinha, inclusive, dificuldade no ensino público de implementação de novas tecnologias, de inovações tecnológicas no ensino, por conta dessa precariedade do nosso ensino público, de uma forma geral, né? Acho que em alguns países tiveram um êxito maior por implementação mais rápida,
países mais desenvolvidos, e tem outros países que estão sofrendo muito mais do que o Brasil, países que sequer conseguiram dar sequência, né, ao ensino. Nós temos escolas públicas que estão aí passando metodologia de trabalhos, né, exercícios, e temos outras que conseguiram manter a aula de forma remota. Então, eu acho que essa questão da pandemia, ninguém esperava, nós não estávamos preparados, e aí falando especificamente do Brasil, nós não estamos preparados, a gente não tem essa cultura. Ainda não estamos. Não temos essa cultura. Quando a gente olha, às vezes, vídeos, né, filmes, a gente vê sempre, por exemplo, os chineses usando máscara. E nós? Quando você ficava resfriado, você usava máscara? Ninguém. Até porque quando alguém via com máscara, opa, você já até olhava, você já até ficava assim meio de longe. Tem alguma doença contagiosa. Alguma doença contagiosa. A utilização da máscara, por exemplo, ou remetia a pessoa da área de saúde, profissionais de saúde, ou remetia a uma situação que você já ficava ali, opa, tem uma doença contagiosa. Não estava na nossa cultura usar máscara, lavar as mãos a todo momento, utilizar o álcool em gel. Essas são práticas que vieram para ficar. Essas são práticas que vão nos acompanhar, e eu espero, né, porque são práticas ligadas à nossa saúde que já deveria ser feita há muito tempo. Lavar as mãos quando chegar em casa, tirar às vezes o sapato, são práticas que já deviam estar no nosso costume, mas infelizmente não estavam. Né? Então, eu acho que a pandemia trouxe para nós aí uma nova forma de viver, uma nova forma de levar a vida, e que vai nos acompanhar aí por um bom tempo. E eu espero aí até durante todo o tempo. Que cesse a cada mais rápido possível. Exatamente. Papo aberto de hoje, conversando com Érica Machado, gestora da unidade Estácio de Sá Angra. E a gente falando de modo geral, o efeito da pandemia, como acertou em cheio a educação, tanto pública quanto privada. E o papel da EAD, né, fazendo esse meio campo, favorecendo, amenizando aí, minimizando as dificuldades enfrentadas por conta do cancelamento e restrições de muitas escolas. Érica, eu sei que você está com a sua agenda e o seu expediente corrido, e eu não sei se você me deu permissão para falar isso, mas nos últimos momentos, a última entrevista que eu estou fazendo com você, que você vai para uma outra unidade, fora do estado, eu fico feliz, sucesso para você nessa nova empreitada, né? E suas considerações finais. Eu agradeço, Jonathan, por todo o carinho aí, o pessoal do Papo Aberto, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente tem a oportunidade, de fato, de bater esse papo, falando de atualidades, falando daquilo do nosso dia a dia, né? E o ensino remoto é o nosso dia a dia de hoje. Falar de educação sem falarmos de implementação de tecnologias não é mais só uma questão de necessidade, é uma questão de visibilidade, é uma questão de aplicação prática, e a gente tem visto isso, quanto importante é para as pessoas estudarem e utilizarem essas tecnologias como forma de estudo. As pessoas que estão pensando assim, eu não quero fazer faculdade agora, eu vou esperar isso passar. Não espere, porque a vida não pode esperar. Agora é o momento, né? me facilitou. A vida não pode esperar, exatamente. Quantas pessoas conseguiram agora começar a fazer o curso, fazer às vezes até os próprios pós-graduações, por exemplo, que antes às vezes não conseguia fazer porque era sábado quer ficar com a família, e agora conseguem fazer porque está pelo remoto. Então aproveitem as oportunidades. Eu acho que de tudo na nossa vida a gente tem que saber tirar o melhor dela, né? Os problemas existem, óbvio, a gente tem muitos aí ao longo desse período que surgiram por conta da pandemia, né? Pessoas perdidas, vidas perdidas, enfim, pessoas agora com sequelas, né? É um vírus, a gente sabe que infelizmente ninguém tem culpa, não temos culpa, né? Em tese, até que se prova o contrário, foi um vírus que surgiu. Não podemos entrar na linha da conspiração. Na teoria da conspiração, mas eu acho que agora a gente precisa aprender a viver com isso e sem sombra de dúvida, não deixe que a pandemia pare você, eu sempre falo isso. A pandemia não pode parar a nossa vida e não pode parar o nosso crescimento profissional. Érica, eu quero te agradecer e desejar a você todo o sucesso do mundo. Obrigada. Mais uma vez foi um prazer conversar com você, Jonathan, e o pessoal do Papo Aberto. Essa pessoa belíssima, simpaticíssima, inteligentíssima, né? Taduzíssimas. Enfim, o Papo Aberto fica por aqui, a gente volta numa próxima edição. Eu fico extremamente feliz de ter a oportunidade de entrevistar a Érica Machado, que é gestora da unidade Estácio de Sá Angra,
falando sobre temas tão importantes que é a educação à distância, o efeito nocivo da pandemia para a educação brasileira, enfim, outros assuntos que nós debatemos aqui importantes e relacionados à questão educacional no país. Fique ligado com a gente, um grande abraço e você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não curtiu, passe a curtir e um grande abraço, um beijo no coração, que desejo um amigo da Stop a você que está nos acompanhando. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.